Amado Espírito Santo, vem sobre nós de um modo tão largo, tão profundo. Vem, querido Espírito, porque somente Tu podes nos dar o entendimento, a profundidade tão necessária diante da palavra de Deus. Porque Tu és Deus. Tu és a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Um só Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Vem sobre nós, amado Espírito, para que possamos viver intensamente o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos é trazido por São Mateus, capítulo 1, dos versos 18 a 23. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este texto do Evangelho precisa ser trazido para dentro do nosso coração. O Evangelho, a palavra de Deus, não pode ficar fora de nós. Não pode ficar apenas no nosso conhecimento, mas ela precisa acontecer dentro do nosso coração. E assim como aconteceu a encarnação de Jesus Cristo, através do poder, da força do Espírito Santo, como aconteceu Jesus, o Verbo que se fez carne, no ventre da Virgem Maria, nós, diante desta palavra, nós temos que pedir o mesmo, que o Espírito venha gerar Jesus em nosso coração. E nós podemos chamar de encarnação mística. Podemos pedir isso a Deus porque Ele quer nos dar seu Filho, cada vez mais, não como nasceu no ventre de Maria, mas podemos olhar como aconteceu naquela Santíssima Mulher e pedir que o mesmo Espírito faça acontecer no nosso coração a presença de Jesus, a encarnação mística de Jesus, para que possamos deixá-lo crescer em nós, para que possamos verdadeiramente entender
saber, este Deus está conosco. Deus vive no nosso coração. Qual foi a atitude de Maria quando foi convidada a ser a mãe do Salvador? Qual foi a atitude de José quando foi esclarecido sobre o mistério que estava acontecendo? Foi de aceitação, dócil e plena. Que possamos aprender também, diante dos mistérios de Deus, diante de seu querer, de sua palavra, ter o mesmo coração de José, de aceitação, ter o mesmo coração de Maria, de aceitação. É assim que poderá acontecer. A palavra é assim que poderá acontecer em nossas vidas o mistério da salvação. Também é muito importante o que o anjo falou para José. Ela dará à luz a um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Muitas vezes nós questionamos, nos indignamos com Jesus, com Deus. Por que existem tantos pobres? Por que acontecem tantas desgraças? Por que isso? Não. Os pobres, os miseráveis, são consequências dos nossos pecados, de egoísmo, de dominação. A perversidade acontece não porque Deus quer, mas porque nós optamos pelos pecados, pela violência, pelas guerras, pelas pornografias, pelas destruições das famílias, pelas destruições da fé, do amor, da caridade. Jesus Cristo vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando deixarmos de pecar, de enfrentar os 10 mandamentos com a desobediência, quando fizermos isto, esta terra se transformará num ninho de paz, de alegria, de justiça. Não é Deus que quer estas desgraças todas. Não é Deus que quer todas essas lágrimas. Não é Deus. Isto tudo é produto dos nossos pecados. E só há uma maneira de deixarmos de pecar, compreendermos isso. É a aceitação do Filho de Deus, Jesus Cristo, que nos dá o seu Espírito. É através do Espírito Santo que nos tornamos capazes de nos afastar do pecado e sermos construtores de um mundo melhor, na justiça, no amor, na fé e na santidade. Que este texto do Evangelho, sob a luz do Espírito Santo, nos amadureça e nos faça desejar imensamente a presença de Jesus em nossas vidas, porque Ele é Deus, um Deus humanado, um Deus presente. Amém.